Boa tarde a todos. Como sempre, antes de iniciar as nossas giras, nós aproveitamos esse intervalo para trazer uma reflexão. E o objetivo é justamente refletir, parar um pouco para pensar em assuntos e muitas vezes durante o dia a dia nós acabamos não pensando. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura da Umbanda. E eu vou começar essa reflexão explicando o seguinte. Alguns de vocês já conhecem o trabalho que eu tenho na internet com a espiritualidade. Já há quase 4 anos eu tenho um canal no YouTube, já com mais de 500 vídeos sobre espiritualidade em sentido amplo. Já foram mais de 2,5 milhões de visualizações. É um canal que não tem propaganda, porque eu detesto aquelas propagandas, então se vocês conhecerem, vocês vão ver, não tem isso. E criei este canal em obediência a um trato que eu fiz com as entidades. Quando eu comecei na Umbanda, as entidades me prometeram ensinar tudo que eu precisaria saber para poder fazer o trabalho que a gente faz hoje. Em troca, eu deveria levar essas informações a mais pessoas. E assim tenho feito nos últimos 4 anos. Esse canal existe. Contudo, quando foi chegando o final do ano, foi me dando uma vontade de começar tudo de novo. Não de refazer aquilo que eu havia feito, mas de começar novamente. E pensei se valia a pena, pensei muito e cheguei à conclusão que sim, vale a pena. Então eu criei um canal novo, talvez vocês não conheçam, mas eu sugiro que vocês procurem, chamado Umbanda Simples. É youtube.com/Umbanda Simples. Já são 600 e poucas pessoas inscritas, já tem 25 vídeos, e gradativamente ao longo do tempo eu pretendo colocar mais conteúdos. Bom, e o que me levou a começar de novo? O que me levou a criar este novo canal e a colocar conteúdos específicos sobre a Umbanda? Uma razão muito simples: o desconhecimento das pessoas em relação àquilo que a gente faz. Com o passar do tempo, com o contato com pessoas do Brasil inteiro, eu fui ficando meio de saco cheio de ver as pessoas falarem, por exemplo, que nós cultuamos demônios, que os orixás são demônios, que as entidades que se manifestam no terreiro são demônios, que a gente vem para cá para fazer o mal, para fazer coisas negativas. E eu sempre pensei, nossa, o que a gente faz é totalmente distante disso. A começar, porque nós não cremos em demônios. Eu não acredito em diabo, eu não acredito em Satanás, não acredito em nada disso. Eu acredito em espíritos, como as pessoas, alguns bons, alguns ruins, outros mais ou menos. E aí eu fui parar para pensar no quanto a nossa cultura de Umbanda, e mais especificamente o quanto a cultura que nós aprendemos aqui nessa casa, a nossa forma de trabalhar, de conduzir as coisas, o quanto isso é desconhecido das pessoas. Então eu disse, não vale a pena recomeçar para que ela possa ter o lugar de destaque que ela merece, para que as pessoas possam ter a oportunidade de aprender. O objetivo não é só divulgação, eu também coloco muitas informações lá, então quem for acompanhar ao longo dos anos vai aprender basicamente tudo que eu sei, tudo que eu aprendi com as entidades sobre o que é Umbanda, para que ela serve e os fundamentos das nossas práticas. Então, eu resolvi começar porque eu não vejo isso acontecendo. Vocês não vão encontrar aí fora uma rede de televisão de Umbanda. Vocês não vão encontrar uma emissora de rádio de Umbanda. Existem algumas web rádios, mas mesmo assim elas só tocam ponto. Não tem entrevista, não tem informação, não tem debate. Não é porque essas pessoas não querem fazer isso. É que normalmente elas não têm estrutura para isso. A grande maioria dos terreiros existentes no Brasil é como a nossa casa, uma casa de fundo de quintal.
Não que isso seja ruim, mas é uma característica. Nós não temos, geralmente, templos suntuosos, nós não temos dinheiro para ter emissora, nós não temos recursos que boa parte das religiões tradicionais tem e utiliza. Tanto é que nós nos acostumamos, por exemplo, a ligar a televisão e ver um padre rezando uma missa. Hoje você liga a televisão, você vê um pastor transmitindo o seu culto. Mas sabe quando é que você vê falar de Umbanda na televisão? Quando algum maluco entra num terreiro para quebrar. Aí você vê falar de Umbanda. Fora disso, não se vê falar. Não se vê mesmo. E eu acho que nós temos a oportunidade de mudar esse cenário. Não vai ser uma mudança rápida, não vai ser uma mudança repentina, mas é uma mudança a que todos nós podemos contribuir. Vou dar um exemplo. Provavelmente todo mundo aqui tem Facebook. Se não tiver, tem alguma outra rede social. Às vezes eu observo isso. As pessoas põem branco, vêm no terreiro, trabalham no terreiro, ou vai em outras casas. Você olha no perfil da pessoa, tem vídeo de política, tem vídeo de piada, tem vídeo de música, tem vídeo de bicho, não tem nada de Umbanda. Por que disso? Algumas pessoas não vão divulgar porque têm familiares complicados, não querem essa dor de cabeça, eu até entendo. Mas essa não é a realidade da maioria. A maioria não divulga simplesmente porque não para pensar que aquilo que ele está fazendo é relevante e pode ajudar não apenas a divulgar a religião, mas abrir uma porta para que as pessoas tenham um entendimento maior. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos. Em um determinado momento eu fui transferido para um escritório de um outro setor. Um belo dia que a gente estava cheio de serviço, estava todo mundo batendo papo. E aí entraram no assunto de religião. Na época eu estava fazendo o meu desenvolvimento. Aí começou, né? Eu sou católico, eu frequento a igreja, sou evangélico, tal. E eu pensei, e agora? Fico na minha, melhor, não quero problema com ninguém. E aí eles perguntaram. E eu falei, olha, eu estou fazendo desenvolvimento no terreiro de Umbanda. Naquele momento aconteceu como às vezes acontece no filme, quando tem algum fato extraordinário, alguém dá um pause, fica todo mundo assim. Ficou aquele silêncio. Aí uma pessoa perto de mim falou assim, sério? Aí eu falei, sério. Aí ele viu e falou assim, não, você está zoando. Eu falei, não, eu estou falando sério. Agora para e pensa. Se alguém chega para você e fala assim, eu sou obreiro numa igreja, você não vira para a pessoa e fala assim, sério? Você é obreiro mesmo? Sério que você mexe com isso? Você mexe com essas coisas? Mas a gente escuta isso dentro da Umbanda. Por quê? Porque as pessoas lá fora não conhecem o que a gente faz aqui dentro e não, além de não conhecer, infelizmente ainda contam com muitas pessoas que vêm só para falar aquilo que não presta e difundem informações errôneas. Eu já fiz essa pergunta várias vezes e vou fazer novamente aqui para a gente ter uma ideia. Levanta a mão quem tinha preconceito com Umbanda até que começou a frequentar isso mudou. Olha, praticamente metade das pessoas estão aqui, né? Então, aí essas pessoas me perguntaram, é sério? Eu falei, sério? E aí eu tentei fazer um resumo, o que é muito difícil, mas tentei fazer um resumo para que eles entendessem o que era Umbanda, o que a gente fazia no terreiro. E eles ficaram muito curiosos, não agiram com preconceito, nem se espantaram, nada disso. Ficaram curiosos. No correr dos dias seguintes, algumas dessas pessoas me procuraram depois para que eu explicasse melhor. Porque esse é um assunto exótico para muitas pessoas. Não, você vai em terreiro, mas você recebe, como é que é? E a entidade fuma, a entidade bebe? Então tem uma curiosidade. Essa curiosidade, quando ela é sadia, quando ela é verdadeira, ela é uma oportunidade, uma porta que a gente pode aproveitar para explicar alguma coisinha e talvez mudar a cabeça da pessoa. Bem, então eu tive essas conversas e aí o tempo passou, o assunto esqueceu. Um belo dia, esse mesmo rapaz que me fez essa pergunta, sério, você mesmo mexe com essas coisas? Esse mesmo cara, um dia chegou para mim e falou assim, aí eu viajei para a casa dos parentes e no meio do almoço entrou num assunto de Umbanda. Aí o pessoal, credo, essas coisas, ele me contando. Aí eu disse, peraí, não é bem assim.
E aí ele pegou aquele resumo que eu havia passado para ele e de alguma forma passou isso para essas pessoas. Então naquele momento, naquele encontro, naquele almoço, uma conversa sadia, não foi briga, nada do tipo, ele conseguiu explicar para os familiares que estavam ali que aquela compreensão que eles tinham do que era banda, do que a gente fazia, estava equivocada, não era verdadeira. Então olha só, uma conversa simples que surgiu num dia de escritório, que a gente não tinha mais o que fazer, de repente foi utilizado em algum momento no futuro para conversar com pessoas que não sabiam o que era Umbanda. Então, eu acredito que nós temos essa força, que depende de nós. E se vocês estiverem achando que alguém vai fazer uma lei e as coisas vão melhorar no campo religioso, esquece. Isso não é assim. É uma questão de atitude nossa, é uma questão de postura humana, é como nós vamos agir que vai determinar o que vai acontecer no futuro. Quando eu me desenvolvi com pessoas que chegavam no terreiro com roupa normal e iam se trocar no banheiro. E um belo dia eu perguntei, por que você já não vem de branco? Por que você veste a roupa branca quando você está no banheiro? E essa pessoa me falou assim, porque eu tenho medo da intolerância. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. E sim, as pessoas pensam, eu venho desse jeito aqui. Quando eu paro no sinal e tem carro do lado, é só fazer assim que tem um assim, arregalado o olho. Mas está vendo, não me escondo. É um direito da pessoa fazer isso, não estou julgando. Tem situações e situações. Mas se você não assume a sua religiosidade, se você esconde as suas vestes, se você esconde seus objetos sagrados, se você posta tudo no Facebook, mas não posta nada da religião, então o que vai acontecer? As pessoas que estão ao seu redor nunca vão se informar sobre isso, nunca vão ter a oportunidade de refletir e de pensar sobre isso. Quando eu entrei na Umbanda, eu vim do Espiritismo, trabalhei muitos anos em centros espíritas, fazendo palestras, fazendo estudo, etc. Muitos amigos meus disseram assim, você é louco, o que você está fazendo? No que você está se metendo? Eu dizia, olha, você está equivocado, a Umbanda é muito bonita, o que a gente vivencia, o que a gente aprende lá, não compraria em nada, enfim, fui falando. E muitos desses amigos não gostaram, não concordaram e acabaram por se afastar. Mas aí aconteceu outra coisa surpreendente. Vários outros amigos meus que eu nunca soube que frequentavam terreiros, a partir do momento em que eu comecei a frequentar, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a postar sobre isso no Facebook, de repente me chamavam no inbox e falavam assim, eu também vou. Aí eu falava, mas você nunca me contou isso? Porque eu não sei como é que você ia reagir. Eu não sei o que você ia dizer, o que você ia pensar. Olha só como são as coisas. Então, eu acho que já passou o tempo em que a gente deve se esconder. Eu acho que já passou o tempo em que a gente deve omitir. Acho que já passou o tempo em que a gente deve se apequenar. Eu acho que, de agora em diante, nós temos é que mostrar, nós temos é que crescer. Então, observem bem o que eu vou falar. Eu não quero dizer que necessariamente você tenha que ficar postando rotineiramente coisa de Umbanda no seu perfil no Facebook, se não é o que você quer. Mas se você for branco, se você vem aqui, ou você vem cá tomar passe uma vez, 2 vezes por mês, então a religião faz parte da sua vida. Se a política faz parte da sua vida e você coloca, é justo. Se você gosta de comédia, a comédia faz parte da sua vida e você coloca, é justo. Você gosta de música, compartilha, é justo. E por que diabo você não faz o mesmo com a religião? Por que você esconde? Por que você omite? Entendem o que eu quero dizer? Se a gente não muda a nossa postura, nós podemos esperar. A intolerância vai apenas continuar crescendo. Ela não vai diminuir. Ela não vai parar. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar os recursos que nós temos à nossa disposição. E um desses grandes recursos é justamente a internet. Então, por que não utilizar? Temos internet para tanta coisa.
compartilho tanto besterol, por que eu não posso colocar alguma coisa? Não precisa nem ser os meus conteúdos, pode ser os conteúdos de qualquer pessoa, mas se for bom, se for legal, se ajuda a divulgar, então eu sugiro a vocês que façam isso. Porque muitas vezes, uma fotinha, uma frasezinha, um textinho que você coloca no Facebook, um amigo seu que é preconceituoso vai ler. E talvez aquilo vai fazer com que ele pense. E quem sabe, pensando, ele não muda de atitude. Talvez não mude, mas quem sabe muda. Olha o tanto de pessoas que levantaram a mão aqui. Todos vocês um dia tiveram preconceito. Alguma coisa entrou no caminho de vocês e fez com que vocês chegassem até um terreiro, tivessem uma experiência diferente, então entendessem que aqueles preconceitos eram realmente infundados e que a Umbanda é uma religião bonita demais. Por que não divulgar isso? Por que não levar isso a mais pessoas? Hoje, eu vim fazer a limpeza aqui da casa cedo e vieram alguns médicos novatos me ajudar na limpeza. E aí, conforme o tempo foi passando, eles foram conversando, a gente tratou de vários assuntos. Por que do sincretismo? Por que das imagens católicas? Por que a gente acende vela? Por que tem um copo com água? Por que será? Essas coisas todas têm uma explicação, têm uma razão de ser. Elas não são colocadas ali de enfeite. E a partir do momento em que eu conseguir, de alguma forma, passar essa informação para essas pessoas, elas, logicamente, vão passar para outra. Então, quando elas estiverem em algum lugar, alguém falar nesse assunto, ele vai explicar. Olha, a gente acende vela por causa disso, tem as imagens por essa razão, a entidade fuma não é porque ela é viciada, ela não é o seu tio que fica lá no boteco, é diferente, tem uma razão para aquilo, tem uma função energética. Esses conhecimentos, eles precisam ser repassados, porque eles é que vão produzir a modificação. Não se engane, essa questão do preconceito ela é muito mais comum do que a gente pensa. Mesmo aquelas pessoas que muitas vezes falam assim, eu não tenho preconceito não, mas no fundo tem. E é natural que tem, porque isso é do ser humano. O ser humano fica sempre desconfiado, um pé atrás com aquilo que ele não conhece. Quando eu pisei pela primeira vez no terreiro, também foi assim. Aliás, dia 8 agora completou 7 anos seu estudo sobre o humano. Eu me lembro muito bem do primeiro dia, foi no dia 8 de janeiro de 2013. Eu estava de férias, sem nada para fazer, um janeiro chuvoso. Alguém me perguntou a diferença de Umbanda e Espiritismo. Eu não soube explicar muito bem, só falei aquelas coisas clássicas, né? Ah, no Espiritismo não tem vela, as pessoas não usam branco, papapá. Mas aí me veio uma intuição com uma voz dizendo assim, mas o que é a Umbanda? E a partir disso eu fui pesquisando e visitei terreiros como vocês, talvez estão visitando aqui pela primeira vez ou visitando outra casa. E também me assustei. Já contei isso aqui várias vezes e repito. Eu cheguei num terreiro sem saber nada. Quando eles fecharam a porta, meu coração quase saiu pela boca. E eu pensei, o que vai acontecer agora? A hora que começou a defumação, uma rinite do cão, eu pensei, não vou dar conta de ficar aqui dentro. E hoje já praticamente não incomoda. Mas isso é normal. Quando começaram a bater o atabaque, não sei o que, eu fiquei pensando, vai apagar a luz, vai apagar a luz. Medo lascado. Olha que bobagem, né? Como se algo fosse acontecer ali dentro, que fosse negativo, que fosse horroroso. E não é. Entende? Então nós praticamos, vivenciamos uma religião que é muito bonita, que precisa ser mais conhecida. E ela não vai ser conhecida a não ser que a gente queira isso. A Umbanda passou tempo demais trabalhando no fundo de quintal, fechada em si mesmo, retendo conhecimento. Esse tempo passou. O resultado disso a longo prazo, uma curiosidade, talvez vocês não saibam. O censo de 2010, o último censo, claro que é um sistema, né, não é preciso, mas é uma amostra razoável. Ele quantificou 497 mil umbandistas no Brasil. Quando você pensa que 497 mil parece um número grande, mas aí você considera que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O que são 497 mil?
é 0,0 alguma coisa da nossa população. E ainda assim, mesmo sendo uma religião tão pequenininha, com tão poucos adeptos, a Umbanda tem sofrido muito. Intolerância, tem perseguição. O pessoal do Rio de Janeiro, coitados, lá é difícil fazer Umbanda. Aqui, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Às vezes um olhar torto, uma cara feia, mas é só ignorar que dá tudo certo. Lá não. Os terreiros são invadidos, quebra tudo, põe fogo muitas vezes. Olha que é difícil, olha que ignorância. A pessoa tem o direito, sim, de ter uma religião diferente, dizer assim, eu não concordo com o que vocês fazem. Muito bem. Mas a partir do momento em que se demoniza o que a gente faz e divulga isso abertamente, da casa de demônio, eles fazem sacrifício de bebê, olha só. Tem casas que fazem isso, essa divulgação massiva, negativa em torno da Umbanda. Olha só que absurdo. Não faz. A Umbanda é uma religião de caridade, uma religião de paz, uma religião de bem. Se algum dia você for em algum terreiro que não trabalha pela caridade, que não faz o bem e que cobra, você pode ter certeza, é igual essas igrejas de pilantra. Isso não é a representação da Umbanda. Assim como um pastor que rouba, não é a representação do que é o protestantismo. Um padre que não age como padre, não é a representação do que é o catolicismo. São distorções. Obviamente na Umbanda também tem isso, porque onde tem gente que tem problema. Mas a imensa maioria das casas são boas casas. Trabalham por bem. Aqui, quando as pessoas começam, uma das primeiras coisas que eu falo, você pode ir onde você quiser. A gente não tem essa bobeira de que se você está num terreiro, você não pode visitar outro. Pode visitar onde você quiser. Se você quiser ir na igreja assistir missa, pode. Se você quiser ir na igreja evangélica, pode. Se você quiser ir no centro espírita, pode. Por quê? Porque você é adulto, livre e independente. Todas as religiões, quando bem praticadas, conduzem ao bem. Mas a gente ainda vê alguns dirigentes com essa postura bastante arcaica, onde não se permite os médios visitar outra casa. Fala assim, não, você não pode ir na terreiro fulano não presta. Ora, será que os guias que trabalham aqui são melhores do que os que trabalham em outra casa? Não são. Se a casa é boa, trabalha por bem, trabalha com a caridade, trabalha gratuito, ela trabalha pela mesma causa. Não importa que o ritual seja diferente, o objetivo é o mesmo. Então a gente também, na Umbanda, tem que parar com essas besteiras. Eu brinco falando que a maioria dos terreiros que eu conheço se comportam como pequenos feudos. Lembra quando vocês estudavam na escola sobre feudalismo? É isso, é um castelinho e acabou. Você não pode sair dali para outro lugar, de outro lugar você não pode vir. Se descobrir que você visitou outra casa, eles te expulsam, quase te bate. Para que essa bobagem? Nós todos trabalhamos pela mesma causa. Eu visito vários terreiros, conheço várias pessoas de outros terreiros que vêm aqui também. Então, a gente, para crescer, a gente precisa se unir, respeitando cada casa com a sua doutrina, cada pessoa com o seu entendimento, mas nós estamos aqui para crescer. O próprio Jesus ensinou, uma casa dividida, ela cai sobre si mesma. Então, se a gente tenta não unir, não fortalecer e não fazer o possível para divulgá-la, ela nunca será mais do que um assunto exótico, misterioso, que deixa as pessoas às vezes com medo, outras vezes curiosas, e não passa disso. Elas não conseguirão enxergar, elas não terão acesso à beleza do que a gente faz. Quantos de vocês que estão aqui já chegaram aqui mal e foram amparados por uma entidade que acolheu com todo carinho, com toda paz? Quantos de vocês às vezes podem chegar aqui de cabeça baixa, a Márcia vai receber vocês ali com um abraço, com um sorriso, e naquele momento já dá um up? Então o que a gente faz aqui é muito bonito, gente. Isso precisa ser conhecido. Não é só a gente, a nossa casa, em todos os terreiros. A Umbanda é bonita, ela precisa ser conhecida, mas a gente tem que querer, e a gente tem que fazer a nossa parte. Esperar que caia do céu não vai cair. Então cada um de nós é chamado à sua própria maneira a contribuir, não apenas para a divulgação, como para o melhor conhecimento da Umbanda, a fim de que os preconceitos e as intolerâncias um dia sejam parte de um passado distante. Que nós possamos, a partir de nós, uma religião forte, uma religião bonita, mostrar ao mundo
que nós de fato levamos a bandeira de Oxalá, que é a bandeira de paz, de amor e de caridade. Que assim seja.